Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre e hoje nós estamos tratando da internação compulsória dos dependentes químicos. Em nosso estúdio eu estou com a doutora Kelly Kinsui, que é psiquiatra especialista em dependência química, e com o terapeuta holístico e também aluno do curso de Direito Eduardo Espírito Santo. Kelly, antes da gente encerrar o primeiro bloco, você estava falando que a dependência química é uma doença, né? E os opositores da internação compulsória costumam dizer que não é uma doença mental, que não se equipara à doença mental. Então, que tipo de doença é? Na verdade, a dependência química, ela é uma doença, sim, tá? Igual a gente falou, que ela faz parte do Código Internacional da Doença, tá? Que ela tem CID, é uma doença psiquiátrica, né? E que necessita de um tratamento rigoroso, sim, tá? E que de um tratamento multidisciplinar. Tá. Então você acha assim que esse argumento de que não existe fundamento legal para internação compulsória porque não é uma doença mental é um argumento facilmente refutável? Claro, claro que sim, claro que necessita. A internação compulsória é uma ferramenta fundamental para o tratamento médico, é fundamental para o paciente, para poder proteger o paciente de uma situação que ele está volúvel, de uma situação que ele está fragilizado, que ele está nas ruas, tá? Que numa situação e que ele está correndo risco de vida, risco de terceiros. Então não é uma forma de cercear a liberdade individual, pelo contrário, é uma forma de proteger a vida da pessoa. Claro, mas é o por aí indivíduo, que vocês enxergam, né? O indivíduo não tem condição de a gente pensar numa autonomia, naquele indivíduo que está na rua, tá? Que está sem comer há vários dias, que está sem tomar banho. Como que a gente vai pensar em autonomia? O indivíduo que não tem o seu senso crítico preservado devido ao abuso da droga, né? Eu queria que você falasse um pouco, Eduardo, sobre o que é a adicção, né? Qual que é essa relação da dependência química, da adicção e também como isso vai se conectar ao problema da criminalidade. Eu vou aproveitar a explanação da doutora Kelly e, em cima disso, eu quero colocar o seguinte. A sociedade, ela precisa de informação. O poder público precisa de informação. Tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário. Nós temos legisladores fantásticos no nosso país. Nós temos membros do Ministério Público, nós temos a magistratura, e eu sempre acreditei no trabalho desses profissionais dentro do nosso país. Acho que muito a contrário senso, o nosso direito, a nossa justiça, ela caminha muito bem e ela é uma das melhores do mundo. O nosso direito penal, por exemplo, ele é um dos melhores do mundo. Eu penso dessa forma, né? Agora, o que ocorre é que a questão de direitos e garantias fundamentais, elas estão preservadas com a internação compulsória, e não o contrário. Se nós observarmos o artigo 5º, o artigo 8º da Constituição e outros dispositivos esparsos na nossa Carta Magna, nós vamos verificar que nós estamos protegendo a priori a vida. Nós estamos protegendo a priori a saúde. A saúde, nós estamos protegendo a família, nós estamos protegendo em si uma sociedade inteira com a internação compulsória. Por quê? Porque o fundamento dela é uma doença instituída no CID, Código Internacional de Doença, como falou a doutora Kelly, pela Organização Mundial de Saúde. Foi a Organização Mundial de Saúde que determinou que a dependência química, que a adicção é uma doença. Adicção é o mesmo que dependência química? Eu desenvolvo uma teoria de que não. A dependência química, ela seria uma espécie, um sintoma da adicção. Por quê? Porque a adicção ela é uma doença biopsicossocial e espiritual. E que afeta todas as áreas da vida da pessoa. Inclusive, ela tem carga genética. Há estudos em que nós temos o cromossomo 23, que tem problema, e ele desencadeia essa desconformidade em todas as áreas da vida da pessoa. Assim como outros genes também. Você quer dizer, sim, que a pessoa já tem um problema prévio. Tem. E aí ela passa a usar a droga Exatamente. como, vamos dizer assim,
uma sequência de ocorrências na vida da pessoa. Então, quando ela desequilibra, quando ela nasce com esse desequilíbrio, não consegue lidar com a sociedade, ela não consegue lidar com a família, ela não consegue lidar com a profissão. Ela Isso não seria a pessoa que é adicta. Quer dizer, pode existir um adicto que não faz uso de substâncias entorpecentes. Mas ele pode ser compulsivo e obsessivo por sexo. Ele pode ser compulsivo e obsessivo por comida. Ele pode ser compulsivo e obsessivo por internet. Ele pode se enclausurar dentro de um quarto e não querer sair mais. Ser a pessoa muito tímida, ou ter toque. O termo adicto, ele refere à dependência. A dependência, né? a dependência. A adicção, no sentido etimológico da palavra, significa escravo de. Significa escravo de. Então, o que ocorre? A adicção e a dependência química, ela traz comorbidades patológicas psiquiátricas. E, ao contrário, as doenças patológicas, as patologias psiquiátricas também pode desenvolver adicção, e isso é o bolo. E aí a cereja do bolo é a dependência química. E aí a pessoa desestabilizada, em desequilíbrio, ela procura um subterfúgio na droga. E aí ela encontra a solução para todos os problemas da vida dela. Por exemplo, a questão de transtorno de ansiedade, a questão de hiperatividade, a questão de bipolaridade, a questão de manias, de psicopatias, de esquizofrenias. De repente aquilo é estabilizado com a droga. A gente ouve muito falar, assim, de pessoas que vinham mais ou menos, estava tudo bem, aí começa a usar droga, e aí a pessoa passa a desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mas então, na verdade, ela já tinha. Então, a droga só destampou o caldeirão, seria mais ou menos isso? Então, só para concluir, veja bem que no preâmbulo da Lei 10.216, ele coloca, é uma lei que é conhecida como Lei da Psiquiatria. Entretanto, se você observar o parágrafo 1º, e aí nós estamos falando de constitucionalidade da lei, nós estamos falando da condicionalidade desse dispositivo com relação à fundamentação e à refutação dessa doutrina, dessa parte das pessoas, dos médicos ou da sociedade em geral, que não apoiam a internação compulsória. Porque você veja, no artigo 1º, ele está falando o seguinte, ele está falando que essa lei é prevista para qualquer tipo de transtorno mental, qualquer tipo de problema de saúde mental. Ora, se nós temos uma doença que ela traz comorbidades patológicas psiquiátricas, ou se essas patologias psiquiátricas elas levam à dependência química, então é óbvio, é lógico que a adicção, que a dependência química, ela está incluída especificamente, com toda a propriedade nessa norma, nessa lei, nesse dispositivo. É específico, é doença mental, problema de saúde mental de qualquer natureza. Esse qualquer natureza é interpretado de uma maneira sistemática que venha ao encontro dos anseios da sociedade, do poder público e das pessoas que precisam da internação compulsória. Ele é claro, ele é simétrico, ele é pontual. Então, a adicção e a dependência química, ela traz essas patologias, essas comorbidades psiquiátricas, que melhor falar sobre isso irá a doutora Kelly, porque é uma área mais específica dela. Agora, com relação aos direitos e garantias fundamentais, isso é perfeitamente entendido quando você analisa a sociedade à mercê, uma pandemia mundial, onde o poder público, a sociedade, e nós precisamos importar do estado de São Paulo, da capital de São Paulo, esses projetos que estão sendo executados lá e que está tendo uma eficácia na melhora da qualidade de vida das pessoas e dando uma paz social, uma justiça e uma equidade. Em muitos lugares do mundo é adotada a internação compulsória. E isso é o direito enquanto ciência. E a Organização Mundial de Saúde também apoia, né? Também apoia. Então nós temos que vislumbrar o direito agora, não como ferramentas políticas e não querer entrar em choque com o Poder Executivo. Mas nós temos que trabalhar junto, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de que essas políticas que estão sendo implantadas em outros locais, que estão dando certo, que estão trazendo um retorno social, sejam efetivamente difundidas e aplicadas nos municípios e no Distrito Federal. Porque aqui nós precisamos ver o direito não como uma norma, como uma letra preta em cima de um papel branco.
Não, nós temos que ver o direito aqui Na rua. como um motivo concreto, Na vida. exato, na rua, É. na vida, mudando a vida das pessoas e trazendo uma paz social e um equilíbrio para que nós possamos conviver em harmonia. Uma coisa Bem. que eu achei muito interessante que ele falou é da dependência química, que normalmente a dependência química é secundária a uma doença de base, né? A uma ansiedade, a uma depressão. Isso que eu queria perguntar para a senhora. A um transtorno bipolar. Então, por isso que às vezes é muito importante a gente estar atento para esse diagnóstico precoce. Isso que eu ia perguntar, Tá. exatamente. Uma mãe que está em casa agora, o que é que ela precisa observar no seu filho? Que possa ser um indício de que ele tem um transtorno de base e que possivelmente ele pode acarretar dependência química. Como é que a gente fica atento? O que a gente precisa observar nas crianças? Eu acho muito importante estar observando, a mãe estar atenta ao comportamento do seu filho, tá? Aquela criança, aquele adolescente que está isolado, aquele adolescente que está que caiu o rendimento escolar, tá? Aquele adolescente que está extremamente irritado, que um sinal de depressão na adolescência é a irritação. Tá? Falar, ai, meu filho não é depressivo, ele não chora, mas um fator muito importante é a irritação, tá? A alteração do sono vigília, aquela criança que não dorme, que fica acordado, né? Eu acho que a mãe tem que estar muito atento a isso. E uma coisa que a gente estava falando disso da dependência, que é muito importante, porque o dependente químico, ele procura, o paciente psiquiátrico procura na droga uma válvula de escape. Exatamente. Tá? Para suprir aquela ansiedade. A angústia, né? Que a Pra pessoa suprir vive aquela com aquilo, angústia. e aí consegue um alívio. Exatamente, e acaba desenvolvendo uma dependência, né, associada. Então vamos ficar atento, porque hoje em dia é muito comum a depressão, a ansiedade, o déficit de atenção, né? Então vamos ficar atento com a criança que está em casa. Ô Kelly, e a pessoa que é submetida ao tratamento, você tem assim um tempo, por quanto tempo é preciso acompanhar com a internação e depois por quanto tempo ainda é preciso uma vigilância? É difícil a gente falar em tempo, em prazos, quando a gente não está tratando sério, a gente está tratando pessoas, né? A gente está avaliando sintomas, gravidade, mas assim, hoje em dia a internação... Então é que seria um tempo mínimo para uma pessoa que está com dependência, já uma dependência química na verdade, avançada? o tempo mínimo é o tempo de desintoxicação, né? O tempo, para que serve a internação? As pessoas veem como a solução de todos os problemas, não é isso. A internação é feita para realizar um processo de desintoxicação, para aliviar os sintomas da abstinência, tá? Que pode durar até 20 dias, né? Então, para depois prosseguir um tratamento ambulatorial. Tá? Então, assim, na verdade, esse tratamento, eu costumo dizer para os meus pacientes, eu vou tomar remédio o resto da vida. Não, não é isso. Mas o tratamento é longo prazo. Mas tá? também, o que tem que tomar remédio o resto da vida? Mas você falar isso para um jovem, o jovem tem um certo preconceito para estar aceitando a medicação, para estar aceitando o tratamento. Eu acho que um dos grandes problemas que dificulta a gente combater esse problema da droga é o preconceito, né? Às vezes a mãe, o pai sabe que o filho está com um problema, em vez de procurar ajuda logo, fica disfarçando, né? Quer falar que não é aquilo, alguém vem contar, olha, vi seu filho ali, tá, não, meu filho não, né? Quer dizer, se fosse uma doença, o menino está com uma virose, todo mundo se mobilizava, mas com a droga não. E aí quando você vê já é tarde demais, né? Para a mãe, para a família, ainda tem esse preconceito, sim. É vergonhoso falar que o filho está internado, né? É vergonhoso falar que o filho está fazendo um tratamento psiquiátrico. E a realidade não é essa. Que é uma doença como qualquer outra. É uma doença como qualquer outra, que precisa de um atendimento rigoroso, um tratamento rigoroso, um tratamento multidisciplinar. Tá? Então, assim, vergonha, eu acho que não tem que ter vergonha da doença. Isso é né? muito importante É ser muito falado, alguma, né? sem dúvida Para a alguma. gente poder encarar esse problema com realismo Sem e dúvida poder alguma. apoiar essas pessoas que hoje a gente pensa assim, mas você põe tudo numa peneira só, né? A pessoa que usa droga, a que vende e o criminoso. Existe essa associação e nós acabamos não falando sobre isso, sobre essa associação da dependência química com a criminalidade. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
sobre essa relação. Sim, sem dúvida. Eu só queria fazer um adendo com relação a essa questão de preconceito, o que eu penso é que a sociedade nossa, ela está avançando, a nossa sociedade suporta mudanças. Nós viemos dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, suportando mudanças, né? Encarando de uma maneira positiva as mudanças que o país, que a nação vem enfrentando ao longo das últimas décadas. Agora, o que nós precisamos realmente é buscar conhecimento. Né? Citando uma passagem bíblica, eu sou cristão, e Paulo falou, o povo padece por falta de conhecimento. Então, o povo em geral, são todos os poderes e a sociedade em geral. A adicção, a dependência química não é motivo de preconceito. A dependência química não é motivo de vergonha. A dependência química não é motivo de alarde. Por quê? Porque são pessoas inteligentíssimas, são pessoas produtivas, são pessoas capazes. Com relação a índices, a efetividade de tratamento, nós não estamos trabalhando aqui com quantidade, mas nós estamos aqui trabalhando com qualidade. A década de 70 e 80 produziu uma geração de usuários de drogas que hoje são as pessoas que estão internadas nos manicômios, internadas nos hospitais psiquiátricos, pessoas com problema que morreram por AVCs, por acidentes, por circunstâncias vasculares, cardiovasculares, enfim, todas as doenças relacionadas ao uso e ao machucar do seu organismo, do seu corpo. Então, veja, foram 30, 40 anos. E nós tivemos agora um país velho e ancião por conta disso, e ninguém está pensando nisso. Então, por que nós não vamos agora iniciar um processo de conscientização para que nós, daqui a 30, 40 anos, estejamos com esse problema livre, né? Desse problema, esse problema estabilizado, esse problema equacionado. Porque isso é uma coisa que inferniza todas as pessoas. Isso né? inferniza não tem nenhuma todas mãe as pessoas. Que não vive preocupado com isso. Não vive. Né? Agora, a questão da criminalidade que envolve a dependente químico, veja você, é por isso que nós precisamos copiar esse modelo que está sendo feito no estado de São Paulo. Ora, a audiência de custódia é uma ferramenta tremenda para que se alie a audiência de custódia com a internação compulsória. Veja você, os pequenos traficantes, normalmente eles são usuários compulsivos e obsessivos. Eles estão fazendo tráfico e eles estão cometendo delitos, cometendo furtos, cometendo roubos e outros delitos, porque eles estão sem possibilidade de discernimento do ato. Nós não vamos aqui falar em teoria do crime, nem em culpabilidade, nem excludente diante de juridicidade, nem nada. Mas ele está desesperado, em resumo. Mas ele está desesperado. Ele só pensa na droga e ele quer mais uma dose. Uma dose não basta, e 1000 não são suficientes. Então ele vai partir para essa criminalidade. Agora, nós temos uma grande parte da sociedade que são adictas, que não estão envolvidas com a criminalidade. Então, nós precisamos diferenciar isso. Então, esse projeto, essa parceria que está sendo feita com o Tribunal de Justiça, com a OAB e com o Ministério Público no Estado de São Paulo, ela tem que ser sentada, discutida e trazida para o interior, porque nós vamos poder diferenciar quem efetivamente é dependente químico, adicto e quem efetivamente é criminoso. Eduardo, nosso tempo já acabou, mas eu queria, antes da gente encerrar, que a senhora falasse, Kelly, doutora Kelly, o que a senhora viu de novo nessa atualização que a senhora fez nos Estados Unidos a respeito disso? Qual que é a perspectiva, qual é a luz aí no fim desse túnel? Na verdade, o tratamento, a dependência é igual em todo mundo. Tá? Então, assim, o tratamento, falar que tem algo revolucionário, né, lá fora que a gente não tem aqui, na verdade não tem, tá? O tratamento é o mesmo, o tratamento é multidisciplinar, tá? O tratamento é um tratamento prolongado. As drogas auxiliam bastante. Auxiliam. O uso das drogas. Quer dizer, se a pessoa falar assim, eu vou fazer em casa mesmo, né? Eu vou ficar aqui trancado dentro do quarto, né? Eu conheço uma pessoa que fez uma coisa muito interessante. Ela descobriu que o filho estava usando droga, mudou para fazenda e trancou o filho dentro da casa. Ficaram lá meses com o garoto trancado, né? Tem gente que tem umas ideias assim mirabolantes. Vou separar dos grupos de amigos, isso aí não resolve.
precisa procurar um médico. Precisa. Na verdade, existem casos e casos, né? Existem pacientes graves que a gente consegue fazer um tratamento ambulatorial, tá? Mas claro que tem que estar atento a muitos fatores, a ter um apoio familiar muito grande, tá? Mas precisa então, de um médico. Mesmo precisa para um de um tratamento médico, ambulatorial, precisa. vai precisar de um medicamento, de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Essas medidas heróicas extremas, elas não funcionam. Tem. E falar que lá fora também tem um tratamento muito melhor do que aqui do nosso, não tem. Não tem nada revolucionário lá fora que a gente não tem aqui. A não ser as novas drogas, né? Que a todo instante surgem outras maneiras de processar e de consumir com o cérebro, de envolver o jovem, isso, né? Exatamente. E assim, o tratamento medicamentoso é o mesmo. O Brasil disponibiliza de uma grande opções de drogas, né, medicamentosas para auxiliar nesse tratamento. O problema é que tudo ainda é muito caro, né? E no Sistema Único de Saúde não disponibiliza dessas medicações para auxiliar esse tratamento. São muitas poucas medicações disponíveis, né? Esse que é o problema. Então é um problema sistêmico mesmo, é um problema que envolve sistêmico. políticas públicas. Que envolve políticas públicas, Nínive. É só para, não sei se dá tempo ainda, só para concluir, essa questão da efetividade do tratamento, ela envolve uma primeira etapa, que é uma desintoxicação, depois ela envolve uma conscientização, passa a ser um tratamento voluntário, não é? E depois o que a gente precisa saber é que nós temos pessoas produtivas na sociedade. Por exemplo, se nós temos um empresário que está com esse problema, quantas pessoas ele deixou de empregar? Por outro lado, pensando nos empresários, essa parceria nós temos que sentar, nós temos que discutir, poder público, poder judiciário, poder legislativo, todos os poderes da sociedade em geral, para que nós tenhamos políticas públicas, para que nós façamos investimentos nessa área, facilitemos os tratamentos dentro das clínicas, a questão da carga tributária para clínicas particulares. Sem dúvida, maior apoio, já que não tem leitos, uma carga, não tem leitos suficientes, então as clínicas particulares precisariam ser precisamos apoiadas, nos né? apoiar nisso. E os empresários, os industriais, etc., eles precisam ter a consciência de que não adianta eles terem lucros exorbitantes e deixar de dar a sua contribuição social efetiva à saúde pública, porque é muito mais fácil refutar isso do que refutar a internação compulsória. Então, o empresário que ofere lucros altíssimos, ele precisa sentar, precisa conversar e precisa discutir cargas tributárias, isenções fiscais, isenções de impostos, para que ele possa investir na sociedade, investir na saúde, investir e cumprir. O problema é que nós estamos abstratos, nós estamos utópicos nos nossos direitos fundamentais. Aí sim, nós temos direitos fundamentais com o exercício de suas garantias efetivas, concretas, na prática, onde ele vai poder apadrinhar, onde vai poder resgatar uma pessoa que está numa rua e trazer e ser o seu funcionário, retornando ao seu familiar, à sociedade, sendo produtivo e dando a sua contribuição. Finalmente, Eduardo, é um problema de todos nós, porque mesmo que você não tenha um filho, um irmão, um parente envolvido com isso, você sai nas ruas, você está sujeito a ser atropelado por uma pessoa que usou drogas, né? Por um alcoólatra, você está sujeito a se envolver num acidente, você está sujeito a ser vítima de uma criminalidade que se torna muito mais violenta quando a pessoa está drogada. Sem dúvida. Você está sujeito a ter todos os encargos das doenças provocadas pela droga, onerando o Sistema Único de Saúde, né? Quantas pessoas alcoólatras que desenvolvem sequelas. Então, realmente um problema, é um tumor na sociedade que precisa ser combatido. Então, e a melhor prevenção ainda é a informação. É a informação. Vamos falar abertamente sobre o tema. Não vamos ter tabu para falar em casa. Né? Vamos falar abertamente, porque quanto mais a gente falar abertamente, quanto mais informação for ter, diminui a curiosidade do adolescente, tá? Porque o adolescente muitas vezes procura por curiosidade. Então vamos fazer essa educação. Autoafirmação, né? No grupo, autoafirmação. Todo mundo está fumando essa maconha aqui, ou você não vai, né? Exatamente. O educador também, na escola, incentivar os alunos a fazerem trabalhos sobre adicção.
né? Sem dúvida Eu acho alguma. isso muito importante. Porque o tratamento terapêutico, ele é isso. A primeira pessoa, ela faz trabalho, ela faz exercício, ela conhece, a pessoa precisa saber o que é adicção, saber que ela é, trabalhar uma aceitação, para aí ela se submeter ao tratamento. Então, nós não estamos falando aqui em qualidade. Agora, veja como é interessante isso. Se nós temos um grupo de pessoas, 40, 50 pessoas que estão internadas, que iniciaram um tratamento, e nós temos 10, 15 pessoas que retornaram ao seio familiar, à sociedade. Veja, isso é um trabalho de formiguinha. Os traficantes, os cientistas que trabalham para o crime, eles também fazem trabalho de formiguinha. Então tem formiguinha indo, mas nós tem vamos que de ter formiguinha voltando, né, para desafogar a Previdência Social, para desafogar o Sistema Único de Saúde. Isso aí, gente. E a gente poder trabalhar de uma maneira multidisciplinar e contínua para a gente erradicar esse problema sério que é a dependência química e a adicção. Sem dúvida. Meninos e menina, né? Foi muito bom que vocês tenham vindo. Eu acho que nós prestamos um esclarecimento muito valioso à população, um problema muito sério, e vamos organizar para que vocês venham outras vezes, porque eu tinha folhas e mais folhas aqui, eu não consegui vencer nem a primeira. O programa Resenha Livre fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!